Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar combinando o loop while, condicionais e o loop for. Então, gente, acontece o seguinte, à medida que progredimos na programação, as coisas se tornam cada vez mais interessantes. É perfeitamente possível encontrar códigos ou blocos de código que contêm loops for e while juntamente com estruturas condicionais, como if, if-else e if, elif, else. Né? A gente até já viu em vídeos passados que é possível ter loops for alinhados, né? Um loop for dentro de um condicional dentro de um loop for. Né? Então a gente já viu que dá para misturar essas coisas aí. Então eu decidi tá fazendo agora um vídeo, né, onde eu vou em um código colocar todas essas estruturas, tá certo? Então, eu chamo aqui de juntando tudo. Nesse código aqui, né, por ele ser um pouquinho extenso e também relativamente complexo, né, como comparado com os outros, eu vou seguir a seguinte metodologia. Primeiro eu vou explicar o que ele faz de boca, vamos rodar ele, ver a saída, e aí a gente volta para ele para entender o passo a passo. Então, aqui eu tenho uma lista de números, né, que eu botei aqui números inteiros, tá certo? Positivos. E perceba que esses números, né, tem alguns que são pares e alguns que são ímpares. Então, eu vou fazer o código fazer o seguinte. Ele vai percorrer essa lista procurando pares. Quando ele achar um número par, ele vai gerar uma outra lista de números cujo quadrado é menor que esse número par. Por exemplo, ele vai chegar aqui no 10. 10 é par? É. Então, ele vai gerar a lista de números 1, 2 e 3. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, é menor que 10. 3 ao quadrado é 9, que é menor que 10. Aí ele não vai ter nessa lista associada ao 10 o 4, porque 4 ao quadrado é 16, superou. Aí beleza, uma vez que eu gerei essa lista por 10, eu venho para 35. 35 é par? Não, pula ele. 24 é par? É. Aí eu vou procurar novamente os caras cujo quadrado dá menor que 24, que é quem? 1, 2, 3 e 4. 4 ao quadrado é 16, né? Ainda não passou 24. Mas o 5 ao quadrado, 25, pronto. Aí eu não posso colocar o 5 nessa lista. E aí eu vou fazendo isso por 90 também, né, que é par, e por 3 não vai acontecer nada, vou ter percorrido toda a lista e eu paro. Tá certo? Então vamos executar esse código aqui, ó. Então as saídas aqui, ó, listamos a seguir os números cujos quadrados são menores que 10, porque 10 é par. Tá certo? Então os caras cujos quadrados são menores que 10 são esses aqui. De fato, elevando qualquer um deles ao quadrado, quer dizer, multiplicando por eles próprios, dá menor que 10. 24, ó, também é par, tá lá naquela lista. Então, 1, 2, 3 e 4 ao quadrado também são menores do que 24. Ao passo que nós terminamos com 90, né? Pelo menos o que vai ser exibido aqui em tela está, né, diz respeito ao 90. Né? A gente vai terminar o código com 3, porém o 3 não entra na jogada efetivamente. Então, no caso do 90, os números cujo quadrado, né, são menores que 90 são esses aqui. 1, 2, 3 até 9. De fato, né, 9 vezes 9, 81, né, dá menor que 90. E 10 vezes 10, que seria um próximo para a gente verificar aqui, ó, dá 100, que dá maior que 90. Então, o programa faz isso. É um programa, assim, relativamente complexo, como eu falei, né? Talvez você precise assistir esse vídeo mais uma vez para entender com calma. Beleza? Então, gente, aqui eu tenho a lista. Aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou percorrer a lista. Eu vou criar um for aqui. For n em lista. A gente já viu que o for ele percorre listas, tuplas, conjuntos, pode percorrer um dicionário, pode percorrer um string. Então, assim, ele é uma estrutura para você percorrer um objeto. Tá certo? Aí eu vou criar aqui uma variável igual a 1. Você vai entender o segredo dela daqui a pouco. Então, eu vou criar uma lista aqui que eu chamei de lista quad, que é a lista que vai, no final, né, resultar nessas listas aqui. Ó. Perceba que essa lista ela foi criada como uma lista vazia. A princípio, essa lista não tem nenhum elemento. Aí, eu estou no n, né? No caso aqui, eu estou no 10. Vamos pensar primeiro aqui no 10. Então, meu n aqui é 10. Primeiro valor aqui da lista. Aí eu gerei um i igual a 1, gerei uma lista vazia. Aí, o 10 dividido por 2 deixa resto 0, ou seja, o resto da divisão de 10 por 2 é 0? Sim. Aí vai ter essa frase. Print, né? F, listamos a seguir os números cujos quadrados são menores que n. N vai chamar o 10. Aqui é um print especial, um print F. Tá certo? Aí, beleza. Depois dessa frase, aí ele vai o quê? Gerar esses caras cujo quadrado é menor do que 10. Então, ele vai ter aqui, ó, enquanto o i ao quadrado for menor que n, então ele vai pegar o valor de i aqui, que começa em 1 sempre, e vai levar ao quadrado. 1 ao quadrado é menor que 10, que é o primeiro valor? Sim. Então, a minha lista quad aprende o 1. Aí o i ele vai aumentar de uma unidade. O i vai para i mais 1.
valendo 2. Aí 2 ao quadrado, 4 é menor que 10? É. Pô, minha lista aprende ele. Aí o i aumenta novamente de uma unidade. Vai para 3. 3 ao quadrado, que é 9, é menor que 10? Beleza. Sim. Então, a lista aprende o 3. Né? Pensa que a lista aprende o i, não o i ao quadrado, viu? Aí o que acontece? Quando eu chegar aqui no 4, né, 4 ao quadrado, 16. Então o while não vai mais funcionar a partir daqui. Então eu paro o while. Assim que eu paro o while, eu gerei essa lista. Aí eu vou pegar o quê? O resultado vai ser o quê? Essa lista quad que aprendeu os números 1, 2 e 3 no caso do 10. E aí eu vou imprimir o resultado. Esses prints aqui com essas linhas, gente, é só para separar, né, um resultado do outro, né? Para separar aqui o resultado associado ao 10, ao 24 e ao 90, beleza? Então eu consegui fazer isso para o 10. Aí eu venho para o próximo. O meu próximo N aqui da lista é o 35. Aí, novamente, o i agora reinicia para 1 novamente. A lista fica vazia, eu crio uma nova lista vazia. Aí eu pergunto, 35 deixa dividir por 2, deixa resto zero? Não. Então eu não entro nesse if. Se eu não entro nesse if, eu não entro em nada que está aqui. Eu simplesmente vou para o próximo elemento da lista. Tá certo? Então, perceba que o 35 ele não entra aqui no if porque ele não satisfaz essa condição. Então, ele não vou olhar aqui no while, não vou olhar nada. Aí eu vou para o próximo. O próximo é o 24. O 24 é par? Aí vai entrar nessa parte. Mas antes, claro, novamente, eu reinicio. O i começa de 1, a lista fica vazia, e aí eu venho. Se 24, né, dividir por 2, deixar resto zero, pronto, vai ter a frasezinha, ó, listando a seguir os números que são menores que 24. Aí a gente vai começar a gerar. O primeiro cara, que é igual a 1, ó, começa aqui. Aí eu vou, elevo 1 ao quadrado e verifico. Depois elevo 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. No 5 eu paro porque o 5 não entra mais. Então, gerei a lista com 1, 2, 3 e 4, que está aqui, ó. E aí a mesma coisa, eu vou para o próximo 90, aí o 90 é par, né? Novamente, no início, eu boto o i igual a 1 de novo, zero minha lista, faço uma nova lista vazia que vai aprender, no caso, né, esses números aqui. Aí depois que eu termino 90, eu vou para o último cara, que é o 3. Aí o 3 cai no caso do 35, né? Embora eu tenha iniciado o i, né, o inteiro aqui, e novamente para 1 e gerado uma lista vazia, eu não vou precisar usar ela, porque o resto da divisão de 3 por 2 não é zero. Então, eu não passo desse if e o programa se encerra. Então, assim, é um códigozinho que ele realmente vai dar uma travada na sua cabeça de início. Então, não se ache assim, eu sou burro, não estou entendendo. Bicho, isso aqui é perfeitamente normal. Eu diria que se tem uma das aulas que talvez seja uma das mais difíceis daqui do curso é essa, porque essa aqui você ainda pode tentar fazer. Outras aulas, você vai ver programas, códigos muito complexos que, na verdade, não foi eu que fiz, vou ser bem honesto. Eu pedi o GPT para fazer, só que eu entendo cada parte ali. Isso é importante, porque muitas vezes, né, a gente vai perceber que um programa grande, na verdade, ele pode ser formado por vários programas pequenos. A IA mesmo, o GPT, não consegue fornecer para a gente códigos muito grandes. Ele meio que dá uma parada no meio. Quem já programa sabe, ele para lá no meio e não termina. Mas se você conseguir compartimentalizar o seu código, você pode pedir, ó, primeiro faça isso, depois faça isso, acrescente isso a esse código, acrescente isso. Ó. Então ele vai trabalhando por pedaços. Só que para você conseguir chegar nesse nível de fazer as perguntas adequadamente, você tem que entender a estrutura, certo? Porque senão você vai ficar fazendo sempre a mesma pergunta e sempre dando a mesma resposta. Eu já tive casos do GPT dizer que não consegue fazer uma tarefa e eu mudei a forma da pergunta e ele conseguiu resolver o problema, né? Então é nesse sentido. Só que você precisa entender essas ideias que a gente está colocando aqui. Então o curso é mais para você entender o básico da linguagem, para você conseguir usar a IA com muito mais eficiência, tá certo? Na verdade, eu diria que 90% do trabalho vai ser feito pela IA. Só que tem uns 10% que a gente tem que fazer, não tem jeito. Tá certo? É isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.